Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 14ª sessão ordinária para o ano de 2021. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas veredoras, funcionários dessa casa e o público que está assistindo essa sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 14ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 13ª sessão ordinária. Aos 9 dias do mês de agosto do ano 2021, realizou-se com início às 19 horas, no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 13ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pid, secretariada pelo vereador Ademir Jablonski e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Conforme a ordem do dia, foram deliberadas as seguintes matérias. Projeto de lei número 38, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens móveis e da outras providências, o qual foi aprovado por 8 votos com emenda modificativa. Projeto de lei número 40, que autoriza a abertura de crédito especial e de outras providências, o qual foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 41, que autoriza o município de Campina das Missões a firmar termo de cooperação com a Associação Paróquia Ortodoxa Russa São João Evangelista e da outras providências, sendo que o mesmo foi aprovado por 8 votos. E proposição sobre o protocolo número 80, de autoria do vereador Anderson Henrique Rosek Malman, da bancada do Partido dos Trabalhadores, solicitando perante a Aldair a instalação de redutores de velocidade na ERS 165, junto à parte central da Vila Teresa, sendo que a referida matéria foi aprovada por 8 votos, contabilizando o endosso das bancadas do PT, PP, PDT e Podemos. Esgotada a pauta, às 19 horas e 58 minutos, o senhor presidente, após as comunicações finais, encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 9 de agosto de 2021. Vereador Ademir Jablonski, primeiro secretário, e vereador Douglas Gabriel Pid, presidente. Senhor presidente, esta é a síntese da ata da 14ª sessão ordinária. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Está em votação a ata da 13ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Ademir, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 14ª sessão ordinária, 23 de agosto de 2021. Requerimentos. Proposição de iniciativa da vereadora Roslaine Tenkaten-Butzen, da bancada do Partido Podemos. Proposição de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pid, da bancada do Partido Progressista. 3 proposições de iniciativa do vereador Anderson Rosek Malman, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proposição de iniciativa dos vereadores da bancada do Partido Social Liberal. Proposição de iniciativa do vereador Marcelo Renz, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Pedido de informações de iniciativa do vereador Anderson Rosek Malman, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 20 de agosto de 2021, assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pid, presidente. Solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas e, inclusive, dos projetos de lei recebidos. Correspondências. Ofício número 164 de 2021, oriundo do Sindiágua, /RS, apresentando análise técnica sobre o projeto de lei número 211 de 2021, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o qual versa sobre a privatização da Corsã. Ofício número 1344 de 2021,
proveniente da Superintendência da SUSEP, encaminhando resposta à moção de apoio enviada por esta Casa Legislativa acerca da regulamentação da Polícia Penal e ofício circular número 32 de 2021, oriundo da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, informando acerca da existência de notas públicas com recomendações aos executivos e legislativos municipais do Estado sobre a priorização à primeira infância nos projetos de lei que dispõem sobre os planos plurianuais para o próximo quadriênio. Projeto de lei número 42, de 18 de agosto de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de comodato de um bisturi elétrico e da outras providências. Carlos Juster, Prefeito Municipal de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, em regime de comodato, à Associação Assistencial Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, Hospital Campina, um bisturi eletrônico, marca Precision TC3, número de série FB 1508004, tombado pelo patrimônio número 11.874. Artigo 2º. Os encargos relativos à manutenção, reparo e conservação do bem descrito no artigo 1º e as demais despesas que se fizerem necessárias ao uso a que se destina, serão de responsabilidade da associação comodatária, que receberá o equipamento. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fiscalizar a manutenção, a conservação e a destinação do bem concedido em comodato, sob pena de, em verificando a má utilização ou utilização diversa dos fins mencionados nessa lei, ser rescindido o contrato de comodato. Artigo 4º. Caso a associação resolver rescindir o contrato de comodato ou devolver o equipamento, deverá comunicar ao município com antecedência mínima de 30 dias, o qual fará a vistoria das condições em que se encontra o bem cedido. Artigo 5º. O comodato de que trata esta lei terá vigência inicial de 4 anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que se demonstre a devida utilização do equipamento cedido. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, vem assinado pelo Prefeito Carlos Juster. Projeto de lei número 42, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 43, de 19 de agosto de 2021. Dispõe sobre o regime de previdência complementar, RPC, no âmbito do município de Campina das Missões e da outras providências. Agora vamos ler só a justificativa do projeto, que é bem extenso. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência e ilustres pares, encaminhamos o anexo projeto de lei que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Campina das Missões, Rio Grande do Sul. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime próprio de previdência social, RPPS, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal e autoriza a adesão do plano de benefícios de previdência complementar. O regime próprio de previdência social do município de Campina das Missões foi constituído através da Lei Municipal 1.882, de 29 de novembro de 2005, vigente até hoje. A lei engloba servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes executivo e legislativo, incluídas suas autarquias e fundações, que tenham ingressado no serviço público, após a instituição do regime de previdência complementar. Cumpre salientar, nobres vereadores, que tanto a União quanto o Estado já instituíram seus regimes de previdência complementar,
nos anos de 2012 e 2015, respectivamente, sendo o prazo máximo para que os municípios instituam suas respectivas leis é 13 de novembro para 2021, conforme artigo 9º, parágrafo 6º da EC, emenda complementar número 103, para 2019. Assim, o regime de previdência complementar é para o servidor que ingressar no serviço público após a sua instituição e cuja remuneração estiver acima do teto do regime geral de previdência social, RGPS, atualmente em R$ 6.433,57, através da previdência complementar instituída na forma de contribuição definida, a qual continuará com aportes paritários do município, conforme percentual definido. Também poderão acontecer contribuições facultativas de caráter voluntário, sem contrapartida do patrocinador, fazendo com que o servidor possa acompanhar a evolução da sua reserva matemática. Dito isso, considerando o exposto acima, submetemos o presente projeto de lei para análise dos nobres pares, esperando ao final o acolhimento e aprovação do presente instrumento legislativo. Projeto de lei número 43, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e matérias lidas. Ninguém querendo se manifestar, abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, cumprimentar também de forma carinhosa os internautas que nesse momento estão nos assistindo lá na sua casa, no seu local de trabalho, enfim, onde quer que você esteja. Dizer a vocês, começar a usar esse espaço dizendo parabéns aos meus colegas vereadores. Nós temos hoje uma ferramenta chamada internet que divulga as câmaras de toda a nossa região, e aqui em Campina não é diferente. Mas eu confesso a vocês que fiquei estarrecido alguns dias atrás, quando assisti uma reunião de uma cidade vizinha. É algo assim que deixa a gente até com vergonha e com orgulho, por outro lado, por isto não acontecer aqui na nossa Câmara. É um bombardeio de agressões verbais entre colegas. Isto aqui não acontece. Aqui não. E questões que não são questões públicas, questões pessoais. É um querendo denegrir a imagem do outro, um querendo rasgar o cartaz do outro, falando de administrações anteriores, sentando a ripa em administrações anteriores. Isso não leva a nada, o que passou, passou. O que importa é o hoje. Muitas pessoas, e eu não, tenho certeza que aqueles vereadores e algumas pessoas, por falta de informação, entendem que existem 2 tipos de vereadores. O de situação, que bajula o prefeito, e o de oposição, que senta a ripa no prefeito. Não é assim que nós devemos trabalhar. A função do vereador não é mais nada do que legislar, fiscalizar, propor, buscar ações, verbas que venham em interesse do nosso público, do nosso povo, da nossa cidade. E eu vejo que isso está acontecendo aqui. E não é de hoje, é de muitos anos já. Então, eu ocupo esse espaço hoje para dar os parabéns para os colegas. Parabéns, que assim seja. Eu não sou perfeito como ninguém é. E o dia também que vierem agressões verbais para cima de mim, claro que eu vou revidar, na mesma altura. Mas se isto não é necessário, que assim seja.
E a gente só tem recebido, senhor presidente, elogios de munícipes por essa união que é a união dos vereadores em prol do nosso município. Assim é, e que assim continue sendo por muito tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ademir. Cumprimento especial ao presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, também o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Eu só queria comentar um pouco, na última sessão também foi comentado, o Douglas comentou sobre as emendas, né? Veio a emenda do senador Heinz, e como no começo do ano, eu encaminhei também para os deputados e também o próprio senador Heinz, pedindo para que alavancasse recursos para a compra de uma escavadeira hidráulica. Era, na verdade, no começo do ano, era uma pauta que na verdade, o prefeito também queria bastante, né? Prefeitura, né? E nós, então, mandamos, então, esse requerimento e as emendas vieram. Mas, com o andar do tempo, né, foi decidido que fosse comprado um caminhão truque, né? Porque muitos me cobraram, mas como você fez um pedido para uma coisa e agora vão comprar outra? Mas muitas vezes aí, né, o pessoal não entende, então a gente explica. Então, por isso que eu queria deixar registrado que foi consultado, foi conversado, que seria melhor, que já tem, então, verbas para o próximo ano, que venha uma escavadeira hidráulica, né? E daí, então, podemos usufruir muito desse caminhão truque também junto, então, com essa escavadeira hidráulica. Então, só para deixar registrado que a gente faz o pedido e não é tudo que a gente pede que vem para isso, né? Mas o importante é que as emendas então venham, tanto faz que partido que está trazendo emenda. Temos que, acho que, trabalhar junto e esse caminhão truque então vai fazer muita diferença aí para todos os munícipes. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, então, conforme a inscrição no livro do grande expediente, passo a palavra para o vereador Anderson Rosek Malman, pelo prazo de até 5 minutos, conforme o artigo 86 do Regimento Interno. Cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os funcionários da casa e todos os internautas que nos assistem e nos acompanham. Primeiramente, eu queria falar sobre um pedido de informação que eu encaminhei para a Câmara de Vereadores. E como esse pedido não é discutido, eu gostaria de deixar claro que, ao meu ver, é uma das funções do vereador, quando ele está aqui, eleito, trabalhar junto com a Prefeitura, mas também exigir esses pedidos para ter a ciência de como está sendo administrado os cargos públicos, o dinheiro do município, porque eu vejo que muitas vezes passam anos, chega uma nova eleição, e isso é utilizado agressivamente durante a campanha. Então, esse pedido de informação, gostaria que os nobres colegas fizessem por vários anos, por muitos anos, continuassem fazendo, pelo menos uma vez por ano, essa cobrança e essa fiscalização, independente de quem está no governo. Porque o nosso dever, assim como o nosso colega falou, ele é buscar emendas, é auxiliar o nosso município no crescimento, mas também fiscalizar, para que esse dinheiro seja muito bem investido. E também gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer a oportunidade que eu tive, né, nesse mês de agosto, do dia 1º ao dia 31, se encerrando, no caso, aqui dentro da Câmara dos Vereadores, em sessão hoje, o meu mês. Então, agradecer ao professor, vereador Teonésio, pela oportunidade. Também agradecer ao Partido dos Trabalhadores, que já vem de outros anos, fazendo esse sistema de rodízio, onde os candidatos conseguem
ter a experiência, né, de sentar aqui com pessoas que já estão há mais tempo e fazendo um belo trabalho e ver como é que é essa prática de ser vereador. Então, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e dar um até logo. Um até logo a todos e com certeza nos veremos em outras vezes. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Hoje não temos, então, nenhum projeto de lei para votação, em razão que não foi apresentado nenhum projeto na última sessão. Sendo que assim, passamos para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados pelos vereadores. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. A vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, do partido Podemos, no uso de suas atribuições legais, apresenta proposição para que o município, através da divisão de desportos, avalie a possibilidade de implantação de escolinha de voleibol nas categorias feminino e masculino, para contemplar crianças, jovens e adultos de Campina das Missões. Nestes termos, pede deferimento. Campina das Missões, 17 de agosto de 2021, vem assinado pela vereadora Roslane Tenkaten-Butzen. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslane. Quero cumprimentar o presidente, os vereadores, vereadora Claudete, as pessoas que estão assistindo pelo Face, servidores da casa. Cá estou eu, lutando pelo voleibol. Muitos anos em Campina das Missões nós temos escolinha, porém, só de futebol. Ao meu ver, muitas crianças até frequentam a escolinha de futebol, principalmente as meninas, por não ter outra alternativa. E o voleibol é fantástico. Ele agrega valores, ele cria espírito de equipe. Só tem a somar o vôlei. Eu me lembro, há muitos anos eu já fui provocada, porém nunca tive assim aquela liberdade, para solicitar algo nesse sentido. Mas eu me lembro que, colega Anderson, me corrija se eu estiver errado, você organizou o campeonato de vôlei em 2019, 20? 2019. Foi fantástico. E eu não me lembro quando que teve um campeonato de vôlei antes disso. Seria interessante, importante agregar valores e somar até, de repente, outras atividades, mas eu acho que o voleibol foi o que mais eu fui procurada para criar a escolinha de voleibol. Tem jovens aqui de Campina que até estão procurando ir a Cândido Godói frequentar a escolinha. E nós temos potencial, nós temos plateia, nós temos jovens, adultos, crianças que estão loucos para participar de uma escolinha de voleibol. Quem sabe até mais do que futebol, porque aqui em Campina hoje é assim, ou você pratica futebol na escolinha, ou você não pratica nada. Vamos mudar isso? Eu peço a colaboração de todos na aprovação dessa proposição. Obrigada. Está em discussão a proposição. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Anderson. Quero parabenizar a vereadora Rose por essa proposição, que para mim é de grande valia. Eu não tenho dados e números exatos, mas o voleibol na nossa região, eu acho que só perde para o futsal. Ele é muito procurado. E, quando se fala em escolinha, a gente fala em afastar as crianças, até mesmo do celular. Eles terem um momento onde eles estão praticando atividade física, exercício físico, aprendendo algo mais. Então, pela importância da prática e atividade física, e pela importância também do voleibol, né, no nosso município,
Eu peço em nome do Partido dos Trabalhadores, peço endosso. Endosso concedido. Está em discussão? Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, os funcionários da casa, também o público que está nos assistindo via Facebook. Aproveitar também, já endossando as palavras do colega Anderson, da colega Roslaine, parabenizar pela iniciativa da proposição. A gente lembra o último campeonato, a gente também participou. Somos meio suspeitos para falar do esporte, porque a gente está envolvido diretamente no esporte. Então, se não me falha a memória, foram mais de 200 atletas, colega Anderson, inscritos no último campeonato. E realmente é de suma importância. Então, estamos bem servidos com a escolinha de futebol no município, que há muito tempo vem trabalhando, tirando as crianças, conforme o colega falou, até da prática esportiva, da tecnologia para a prática esportiva física. Então, hoje é muito fácil, quase todas as crianças já possuem aparelhos de celular e a tecnologia está aí e cada vez mais nós vamos sofrer com isso. Então, de suma importância essa matéria e também, quem sabe, indicamos até para o líder de governo levar a situação ao executivo para trabalhar e ter mais forças para, quem sabe, sair do papel essa escolinha também. Então, pela importância da matéria, em nome do Partido dos Trabalhadores, então, peço endosso e parabenizo novamente pela matéria. Obrigado. Endosso concedido. Está em discussão? Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Proposição da colega Roslaine, ela visa, com certeza, deixar crianças, adolescentes e pessoas adultas também ocupadas com algo que, se profissionalmente não terá benefício, mas com certeza é uma preocupação a menos com os pais, aos pais. Porque se tratando de esporte, eu apoio todos ou quase todos os esportes. Mesmo se fosse para trazer, quem sabe, de volta o jogo de bolita ou bolinha de gude, as crianças estando engajadas, estando ocupadas com algo que se relacione ao esporte ou ao lazer, eles não têm tempo para se dedicar àquilo que nós não queremos, que está aqui fora, está aqui nas nossas portas. E o pai e a mãe que diz, mas o meu filho não vai se envolver em coisa errada. Esse é um pai e uma mãe cega, porque o mundo proporciona isso. Todos nós já tivemos oportunidade, de se envolver com coisas erradas e soubemos dizer não. Então, em virtude da importância da proposição, em nome do PDT, eu peço o endosso. Endosso concedido. Está em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, aos colaboradores da casa, a todas as pessoas também que nos assistem pelas redes sociais. Para complementar um pouco a fala do colega Marcelo e também Anderson, talvez eu não tenha pego, mas em compensação a atividade física ela vai além do afastar do uso do telefone, além, logicamente, da questão de a atividade física ser um dos pilares da qualidade de vida, ela traz longevidade com qualidade, e é o que é mais importante que nós possamos chegar lá na frente e bem, com o corpo em equilíbrio, isso aí, física e psicologicamente, logicamente, E a atividade física, o esporte, a arte, cultura, enfim, tudo que estiver relacionado ao ser humano e que possa fazer com que ele tenha um amadurecimento, que possa fazer com que ele esteja inserido na sociedade, nas boas práticas, principalmente, ela vai evitar outros problemas. A criança, o jovem, o adulto que estiver lá praticando atividade física, que estiver inserido na arte, enfim, nessas atividades, vai estar longe das malandragens. Vai estar longe da malandragem. E o mundo, complementando que a questão que o colega Dalto falou, hoje o mundo oferece muita porcaria. Então, ocupar o tempo é muito bom e nós queremos uma sociedade diferente. Te parabenizo pela proposição,
o nosso colega Rodrigo vai pedir endosso. Obrigado. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo. Cumprimentar os presidentes, colegas vereadores, os servidores da casa, pessoal que está nos assistindo em casa, pelas redes sociais. Parabenizar a colega pela proposição, muito importante. Como ela já falou sobre a escolinha de futebol, já tem há anos mesmo, desde sempre teve praticamente, e vôlei nunca se pensou também, ou talvez não se estudou a viabilidade também, né? Importante também que o líder de governo leve isso mesmo ao nosso prefeito e também a sua equipe. E muito importante também que seja também depois, agora que vai voltar aos campeonatos, que também se tenha novamente um campeonato de vôlei, porque é muito poucas vezes que tem isso, ainda mais agora depois de tanto tempo parado, isso vai ter todo tipo de campeonato e certamente vão trabalhar com a administração para que se faça um campeonato de vôlei também. Pela importância da matéria, em nome do Partido Social Liberal, peço endosso. Endosso concedido. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Primeiramente, cumprimentar a Roslane pela proposição, pela importância, e endossar as palavras também dos colegas que já comentaram bastante sobre o voleibol. Anderson, sabe como é bonito, né? Às vezes bonito, às vezes não, né? Já jogamos lá na Tereza, e o campeonato que teve, um dos primeiros, né? A gente participou, né? Chegou até na final, mas não conseguimos vencer, mas o importante é competir, né? E a animação que teve, pessoas idosas que gostavam do voleibol quando eram mais novos, estavam aí para assistir. Então, pela importância da matéria, eu peço endosso em nome do Partido Progressista. Endosso concedido. Eu queria complementar que, se caso sair essa escolinha de vôlei, eu sou uma voluntária, não sou profissional, mas eu me viro. Gostaria muito de ajudar a contribuir. Está em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido Progressista, PP, requer, após os trâmites regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializado ao Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor de trânsito, proceda à instalação de sinalização de trânsito em 2 pontos da estrada que dão acesso à linha Pacasul, conforme fotos anexas, sendo um sentido entre a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e o cemitério municipal, e o outro local nas proximidades da propriedade rural do senhor Leonel Kronbauer, com vistas a proporcionar maior segurança aos condutores. Campina das Missões, 17 de agosto de 2021, assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt. Nesse momento, passo a presidência para o vice-presidente vereador Daltro Luiz Bastos. Eu assumo a presidência e já coloco em discussão e já passo imediatamente a palavra ao propositor, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook da Câmara. Proposição essa, então, apresentando então ao Executivo, para que proceda a instalação e a sinalização de trânsito em 2 pontos da estrada que ligam a linha Pacasul. Todos vocês conhecem. A primeira é depois da gruta, né? À direita. Quem vem da Pacasul por esse acesso ali da gruta, quem vem da Pacasul não tem sinalização, tem só mais o poste da placa, a placa existente lá, que existia, não existe mais, está só o poste mais da placa, né? Então ali, conforme o anexo da foto aí que a gente
anexou junto na proposição. Os colegas vereadores podem ver bem certo. Então, no primeiro acesso, então, a Pacassuca depois da gruta, então teria que colocar uma placa. Placa essas seria placa com sinalização refletiva, né, que também é para a noite. No segundo acesso, então, a Pacassu, indo pela Estrada Geral, que é a Estrada Geral que vai a São Paulo das Missões, linha que nota, São Paulo das Missões, a Estrada Geral, né? O segundo acesso, na Estrada Geral, que é na propriedade do senhor Leonel Kronbauer, lá existe uma placa de pare. Lá existe. Eu, antes de fazer a proposição ali, não tinha visto a placa. E no final de semana me deparei. Lá existe uma placa de pare, mas ela está totalmente apagada. Quase não dá para ver. E, como vocês já sabem, né, vários acidentes nesses dois pontos já aconteceram. No ano passado também, veículo meu se envolveu em acidente. O cara cortou a frente, veio da linha Pacassu, entrou na preferencial. Então, nessa proposição, a gente pede para o setor de trânsito, setor competente do município, para que proceda, então, o estudo da instalação, então, dessa primeira placa ali, que é depois da gruta. Ali tem que instalar uma placa nova. E no segundo acesso lá, então, tem que colocar uma placa nova, porque aquela está totalmente apagada. E placa de qualidade, né? A placa refletiva que se vê à noite, que vem de longe, se vê de noite. Então, é bastante complicado nesses dois pontos ali, porque a estrada é bastante larga, a estrada geral, e ali o pessoal vem numa velocidade bem alta. E às vezes as pessoas entram, não olham, e acontecem os acidentes. Então, isso é um pedido que a gente está fazendo ao Executivo. Então, só que o líder de governo leve ao Executivo que no segundo acesso ali onde eu estou pedindo uma placa, a placa já é existente, a placa existe lá, só que ela está totalmente apagada, né? Quase não se vê de quem vem. Só que tem também, lá tem uma encruzilhada, né? Ali depois da gruta não tem encruzilhada. Mas lá no segundo acesso tem uma encruzilhada, então teria que botar nos dois lados uma placa, né, na estrada geral. Então, essa proposição ali é pedido de munícipes e para dar maior segurança ao trânsito, às pessoas que ali transitam. Então, que o Executivo avalie essa proposição com carinho e de imediato, então, proceda à instalação dessas placas de trânsito aí nessas localidades. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais. Vereador Claudemar. Com a palavra, senhor presidente. Só para verificar essa questão com o Douglas, colega Douglas, né? Quando você diz respeito à colocação de placas dos dois lados, isso aí tu tens como objetivo a instalação quando desce para a Pacassu e outro que desce para Pio X, é isso, né? Isso. Não, então também tá. Só para esclarecer, seria isso. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Nesse momento, então, devolvo a presidência ao presidente titular da Casa, vereador Douglas Pitt. Agradeço ao vereador Daltro e reassumo a presidência e de imediato já solicito a leitura da terceira proposição apresentada. Proposição. O vereador signatário da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializado correspondência ao Poder Executivo do município de Campina das Missões, para que o mesmo, através do setor responsável da Prefeitura Municipal,
procedam o patrulhamento com encascalhamento nos trechos mais críticos da estrada da linha 12, compreendendo o trajeto que começa na linha Ressaca, na propriedade do Tadeu Bergman, subindo até o salão da comunidade da linha 12, seguindo até a divisa com a comunidade da linha 12 Norte, município de Cândido Godói. De igual forma, requer-se que no momento da recuperação desse trajeto, faça-se o melhoramento das entradas das propriedades localizadas neste, as quais, porventura, necessitam de melhorias. Igualmente, solicita-se o patrulhamento e encascalhamento da estrada vicinal da Vila Teresa, que entra ao lado direito da agroindústria da Cooper Teresa, passando pelas propriedades de Daniel Zavalha, Jorge Borkowski, Egídio Schoen, Hélio Welter, Wilson Zavalha, saindo na propriedade de Mauro Rentes, até a estrada principal. Campina das Missões, 20 de agosto de 2021, vem assinado pelo vereador Anderson Rosek Malman. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Anderson. Bom, quando a gente coloca uma proposição, até na sexta-feira, 48 horas antes, a gente tem que assinar ela aqui na Câmara de Vereadores. Hoje, quando eu voltava para casa, no final da tarde, fiquei muito feliz em ver que do estradão da linha 12 até na propriedade do Tadeu, não fui até lá ver, mas acredito que chegaram até lá, já foi realizado o patrulhamento. Então, quero parabenizar o setor de obras e também a administração municipal, porque aquela entrada estava crítica, tem um cerro ali e estava complicado. No entanto, gostaria que terminassem para o outro lado ali, porque também tá complicado, e não esquecessem de fazer essa vicinal lá na Teresa. E gostaria que o líder do governo levasse também para o pessoal, setor das obras, no cerro, antes da propriedade do Daniel Zavalha, bem em cima, já há vários anos, tem uma pedra. Se tivesse como tentar arrancar aquela pedra, porque não basta patrulhar. Os carros, quando vêm de baixo, eles chegam lá, eles acavalam, né? E acaba que vai estragando. Então, se tivesse como dar um jeito ali naquela pedra, bem no topo do cerro, não tem como não ver. E também teria que levar um caminhão lá, uma retro, e tirar as pedras da valeta, né? Porque o patrulhamento, por exemplo, na 12 hoje foi muito bem feito. Parabéns ao funcionário que realizou, eu não sei quem foi, mas parabéns. No entanto, não basta patrulhar e as pedras ficarem na valeta, porque quando chove, elas vão formar uma barragem e a água volta e abre de novo as fissuras na estrada. Então, se tivesse como atender esse pedido aí, ficaríamos gratos. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Importante essa proposição do colega Anderson sobre a questão das estradas. Realmente tem muitas vezes essa parte de ter pedras e nas valetas e tendo mesmo na própria estrada agora, ainda mais no seco, não é fácil de fazer as estradas. Não fica aquela qualidade. E a parte de encascalhamento, quando se tem tempo, é preciso encascalhar, porque tem muita estrada que precisa de cascalho, precisa de material. Mas ali, como no pedido de informação dele, também teve a parte de quanto que foi pago em hora extra de janeiro até julho. Se não fosse trabalhar final de semana, as estradas não teriam desse jeito, não estariam tão boas assim ainda como está. Poderia estar muito melhor, mas às vezes acaba não faltando máquina, mas também não falta serviço. Muito bom porque só nesse ano, se não me engano, 7 a 8 granjas de suíno, terraplanagem, de suinocultura, de bovinocultura de leite. Muito importante que o pessoal está investindo no nosso município, muito forte na agricultura principalmente. Então, parabenizar por essa proposição e que quando tiver a oportunidade, certamente o pessoal não vai medir esforço para que isso aconteça. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Parabenizar o colega
Anderson, pela proposição. Tive interesse também de fazer uma proposição mais ou menos desse modo, mas como nós temos essa regra ali de que um pede, o outro deixa, né? Não faz a mesma, né? E como falou daquele lugar lá do Ciro lá que vem do Daniel Zavalha, já há anos aquela pedra está lá, né? Parece que ela cresce, né? Mas na verdade não é que lava, né? Mas pela importância da matéria, peço endosso em nome do Partido Progressista. Endosso concedido. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Sobre essa questão das estradas, só para esclarecer mesmo, né? Então, hoje, todas as estradas do município foram feitas, e algumas mais de uma vez. É importante lembrar. E até peço para que as pessoas, convido as pessoas para que elas acessem o Facebook da Prefeitura. A Prefeitura, hoje, ela também tem Instagram, onde ela posta fotos das atividades que foram executadas, até para que as pessoas possam acompanhar com mais clareza tudo o que está acontecendo. E faz um tempo já, eu até perguntei para o secretário Valdir como estava o andamento das estradas, das obras, e aí, na época, ele já havia comentado, todas as estradas foram feitas, e muitas já foram feitas muitas vezes. Mas como temos problemas de chuva, tem uma questão e outra, então, né, com toda certeza, elas precisam ser refeitas, né, que é o que está acontecendo, né. Sobre essa questão de pedra, aí, o colega vereador Douglas pode falar, inclusive, com mais propriedade, né, Douglas, de que mexer numa pedra não é algo tão simples. Né, ali o buraco é mais de embaixo, você sabe, né? Então, tipo, ali tu tem uma demanda, dependendo como for, a situação, inclusive, de implosão. Então, um estudo para avaliar se tem como ou não precisa ser feito, com toda certeza. Mas na eventualidade de ter a necessidade de implosão, então é importante que se faça realmente um estudo mais profundo, porque provavelmente deve ter residências próximas ali, né? Talvez tenha. Isso aí pode gerar um monte de impactos. É importante que se faça, né? Talvez o Douglas pode falar um pouco mais a respeito, trabalha há muito tempo, né, o Douglas em máquina, mas a tua solicitação, com toda certeza, ela será levada, né? Assim como todas as pessoas estão tendo todas as suas demandas atendidas. Obrigado. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo. Antes, falando dessa parte das estradas também, que, como ele falou, é muito importante para que isso ocorra no Zavalha, lá em cima na Tereza, realmente era uma estrada que bastante vezes, muito tempo estava abandonada. E certamente precisa de material naquela lá, porque estava muito tempo sem ser trabalhada, né? E mais uma deixa, a parte das obras ali, não se deve, muitas vezes falam, do secretário, que o secretário está fazendo um trabalho bom. Não, o secretário faz a sua parte. Mas o funcionalismo público está mostrando como se faz, como se trabalha. O pessoal está pegando junto, Douglas também sabe como isso é. O pessoal realmente está trabalhando muito bem. Isso é também uma coisa que precisa se parabenizar o pessoal das obras lá. Não só as obras, mas também como toda a equipe. Está em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Aproveitar já parabenizar o colega vereador Anderson. Acho que os colegas já teceram bastante sobre o assunto. E vale frisar também que realmente é bem delicada essa situação das pedras nas valetas. A gente sabe que não é bem assim. O ideal seria recolher todas as valetas, mas demanda de pessoas, demanda de máquinas, e por muitas vezes, então, outros serviços podem acabar ficando para trás. Parabenizar também, como os demais colegas já falaram, a Secretaria de Obras. Realmente o pessoal está elogiando e espero que continue esse trabalho. A gente sabe que até o momento não teve muitas preocupações com chuvaradas e enchentes. Logo, quando vai começar a acontecer, e nós temos que estar preparados para fazer o serviço em todas as comunidades. Vale destacar também que não é só a Secretaria de Obras, os funcionários que devem fazer esse trabalho. Vale a cada cidadão ajudar a manter, por exemplo, na frente da casa, uma pessoa está com o bueiro entupido, uma pedra, uma situação,
vai lá, remove ela, não precisa ficar esperando o município se deslocar até o local, se for de fácil remoção. Então, cabe da população também ajudar um pouco para manter essa situação e trabalhar para sempre melhorar mais. Então, parabenizar o colega vereador Anderson, já está sendo atendido em partes da proposição, que seja atendida toda ela, e em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu peço endosso. Endosso concedido. Está em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Partido Podemos pede o endosso da proposição. Endosso concedido. Está em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 4ª proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviado ofício ao prefeito municipal de Campina das Missões, solicitando ao município a contratação legal, seja ela por meio de concurso público ou cargo comissionado, de um profissional da área da educação física, bacharelado. Este que deve ter a competência de trabalhar nas academias ao ar livre existentes, também como as que ainda serão instaladas, tanto na cidade como no interior. Este profissional também deve atender trabalhos com a terceira idade, trabalho nas áreas da saúde, podendo atuar junto ao PSF, ao IUBS, CRAS e em parceria com o Hospital Campina. Campina das Missões, 20 de agosto de 2021, vem assinado pelo vereador Anderson Rosek Malman. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anderson. Bom, essa proposição também foi feita na sexta-feira, às 11 horas. No entanto, uma parte dela já vem sendo atendida, pelo que eu acompanhei no site da Prefeitura, a partir das 5 horas da tarde da sexta-feira, quando a Prefeitura colocou que a partir dessa semana estão abertas as inscrições para as aulas de ginástica. No entanto, assim, eu, como um profissional da área da educação física, licenciatura, não sou do bacharel, eu tenho um pouco de preocupação quando se instalam essas academias ao ar livre em várias das cidades, né, não é só em Campina, instala-se a academia e as deixa lá. As deixa lá para qualquer pessoa que não tenha a noção utilizar. Quando se fala até mesmo em qualidade de vida, a qualidade de vida ela também melhora se não causa lesões, né? Então, eu fico muito feliz, até pelas academias agora que vão levar para o interior, mas eu acredito que deveria ter um profissional da área habilitado a estar lá, 1 hora por semana que fosse, para auxiliar as pessoas na utilização dos equipamentos, para evitar problemas, para evitar lesões. Esse profissional também pode trabalhar com reabilitação, pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, no hospital, no posto de saúde, né, na unidade básica de saúde. Outra parte que o pessoal vinha pedindo muito, a gente não conseguiu atender, mas eu gostaria que a atual administração, se puder atender, é a terceira idade. O pessoal que está no câmbio, falamos de vôlei antes, tivemos o câmbio também, eles adoraram poder ter a oportunidade de estar lá dentro do ginásio, jogar para todos verem, os filhos, os netos. Só que também me causa uma preocupação. Temos que ter alguém ali auxiliando, né? O alongamento, pré e pós-jogo, é importante, é muito importante. Porque ali a pouco o nosso voo vai ter uma lesão. E uma lesão numa pessoa de idade, dependendo o tipo de lesão, ela pode ser que tire ele da prática para o resto da vida. Então, não vai causar qualidade de vida, vai prejudicar. Então, por isso que essa proposição aí, ela remete a um profissional que possa trabalhar diretamente na saúde, porque a área da educação física é a área da saúde, diretamente na saúde, diretamente
com o pessoal da terceira idade, por que não, quem sabe, na escolinha de vôlei, e também atender alguns horários por dia nas academias ao ar livre. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Parabenizar novamente o colega vereador Anderson. Muito importante a proposição. Acredito que já teceu as palavras que deveria ser comentado sobre esse assunto. Então, é realmente de suma importância fazer esses trabalhos e ensinar as pessoas que não tiveram nenhum contato ainda com o equipamento. Muitas vezes, pessoas no interior, quem sabe, agora têm o contato por ter os equipamentos na praça, principalmente o pessoal passa, faz uma ginástica ali. Então, seria muito importante essas orientações. Então, espero que obtenha êxito, que o Executivo, então, tenha essa possibilidade de dispor esse profissional, pelo menos 1 hora durante a semana, principalmente nas academias do interior, até mesmo na cidade, com horário programado para as pessoas se organizar também e utilizar esse serviço. Então, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, pela importância da matéria, eu peço endosso. Endosso concedido. Está em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura da 5ª proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido dos Trabalhadores, PT, requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializada a correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que analise a viabilidade de conceder um auxílio financeiro através de convênio para as associações recreativas, esportivas e culturais do nosso município, devido ao não funcionamento das atividades normais das mesmas por um bom período, por causa da pandemia, as quais se encontram em dificuldades financeiras, não tendo assim condições para investimentos em reparos e estão sentindo dificuldades para dar continuidade aos trabalhos normais das associações. Campina das Missões, 20 de agosto de 2021, vem assinado pelo vereador Anderson Rosek Malma. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra ao vereador Anderson. Essa proposição, ela vem no momento que a gente vê a dificuldade que algumas sociedades vêm enfrentando pós-pandemia, né? E não terminou ainda a pandemia, mas agora que elas estão retomando as atividades, temos sociedades, principalmente as menores, que estão tendo dificuldades para pequenas reformas, até mesmo água, luz. Então, essa proposição ela vem a sugerir que as sociedades possam fazer um plano de trabalho. Não é jogar dinheiro lá, é fazer um plano de trabalho, a prefeitura vê a viabilidade desse auxílio e, em contrapartida, a sociedade, de repente, ficaria como exposta para uma utilização da prefeitura, em reunião, em uma palestra, de repente, dentro da sociedade, uma programação para ter o retorno desse valor. Porque muito se fala em manter tudo que os nossos ancestrais construíram. E as sociedades, elas fazem parte disso. Então, acho que seria de valia o estudo da viabilidade desse auxílio para as comunidades, principalmente as menores, não dizendo que as maiores não precisem, mas as menores, para que a gente possa evitar o fechamento das mesmas. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Presidente, colegas vereadores e vereadoras, então, parabenizar o colega vereador Anderson, dizer que realmente pequenas comunidades estão passando por necessidades, um longo período fechado, e agora no retorno gradativo, com certeza não vai mais ser a mesma coisa. Então, vão ter mais dificuldades ainda. Então, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, pela importância da matéria, eu peço endosso. Endosso concedido.
Está em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. O partido Podemos pede endosso da matéria. Endosso concedido. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ademir. Parabenizar o colega Anderson pela proposição, sabendo que uns anos atrás isso aconteceu, todas as associações ou sociedades receberam auxílio. Não todas com o mesmo valor, mas conforme os associados, né, foi feito um levantamento e todos receberam. Hoje à tarde, até veio a equipe de vigilância da prefeitura, lá na linha Ressaca, e eu estive lá com eles, fizeram a vistoria, e parabenizaram até pela estrutura que está sendo, não abandonada, está sendo cuidado, mesmo que estava fechado, mas foi limpo, né, não foi abandonado, né, nem que estava fechado, foi limpado cada semana, né, parabenizaram, claro que foi gasto um valor expressivo, então, nos sanitários, né, nos banheiros, né, e acho que o Anderson tem razão, muitas eu acho que vai ser difícil voltar ao funcionamento, né, mas também, depois daquele auxílio que todos receberam, eu sei que já entrou proposições aqui na Câmara também, para conceder auxílio novamente, mas a resposta que o Executivo deu que não permitisse mais, a lei não permitia os convênios. Então, tem que ver essa parte legal, né, se tem como, né, porque foi falado que não podia mais. Mas, se puder e tiver condições e recursos, seria uma boa. Em nome do Partido Progressista, então, eu peço o endosso da matéria. Endosso concedido. Está em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Em nome do PDT, eu peço endosso. Endosso concedido. Está em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 6ª proposição apresentada. Proposição. Os vereadores e vereadora que esta subscrevem do Partido Social Liberal, PSL, requerem nos termos regimentais e depois do ouvido plenário desta Casa, que seja enviado correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que estude a viabilidade da remoção do parque de obras do município do centro da cidade e faça sua alocação em um local mais apropriado e distante do centro da cidade, buscando assim resolver os transtornos que esse causa em razão de sua localização. Campina das Missões, 18 de maio de 2021, vem assinado pelo vereador Claudemar Justen, vereadora Claudete Cotts e vereador Rodrigo Helles. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra a vereadora Claudete. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Roslaine, também os funcionários da casa e o público que nos acompanha pelo Facebook. Tivemos essa ideia de tirar o parque das máquinas, porque assim, essa remoção ia colaborar para reduzir até o número de máquinas estacionadas na via pública, ao lado da prefeitura, aumentaria a disponibilização de vagas de estacionamento aos munícipes, porque essas vagas hoje já são bem concorridas e escassas. Também ia diminuir o barro e a poeira no centro da cidade, proveniente das máquinas. E também vai colaborar para o aumento e o conforto de quem está no hospital, né? Uma vez que vai se eliminar a poluição sonora que esses veículos causam. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão. Ninguém mais. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Como o colega Claudete falou, é uma proposição que nós decidimos fazer juntos, porque é de interesse de todos que o parque de máquinas saia uma vez da cidade, principalmente pelo barulho e pela sujeira que ele causa. Então, nós enviamos essa proposição e aí cabe ao Executivo estudar onde seria o melhor lugar. Até poderia dizer aonde colocar, mas isso
cada um tem uma opinião, então o executivo pode escolher e ver qual a viabilidade que se possa colocar em um outro local. Seria isso. Está em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Também temos a questão de a grande maioria dos veículos, máquinas de linha amarela e outros que estão hoje no patrimônio da prefeitura serem veículos lentos e pesados, também acontece isso aí, né? E grandes também, né? Grandes, lentos e pesados. Então, você tem a questão aí de dano ao asfalto, né? Dependendo do local que ela tiver que transitar. Nós temos um risco mais acentuado de acidente, entre outras questões aí que já foram citadas pelos colegas, né? Mas o objetivo realmente é esse, de se fazer a alocação em outro local, até porque ele não é um lugar mais apropriado. Vocês sabem que não, né? Ele realmente tem N situações aí que poderíamos citar, poderíamos passar talvez a noite inteira aí colocando situações aí negativas que, né, não favorecem em nada a atual localização do parque de obras. Então, a remoção dele aí facilita bastante para a comunidade inteira, tanto também para os operadores e motoristas, enfim, todos os trabalhadores da própria prefeitura. Seria isso. Obrigado. Está em discussão? Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Aproveitar, falar sobre o assunto também. Acho que é de suma importância realmente tirar o parque de máquinas do centro da cidade. Situação essa que eu defendi na outra administração também, porém sem êxito. Mas acredito que está a pés largos já para acontecer isso. Inclusive, o próprio prefeito, na audiência pública da apresentação do PPA, já salientou sobre esse assunto, que um possível local também, que seria a antiga horta comunitária, junto a esse local também seria a instalação da usina de intertravado, com um galpão próprio. Acredito que quem estava na audiência pública também escutou isso do próprio prefeito. Então, acho que é muito importante. Porém, também, o local pode, às vezes, atrasar um pouco um deslocamento de uma máquina. Num dia que tem uma intempérie, dá uma enchente, a gente sabe que o nosso rio, o Tumuru-Pará, por muitas vezes já transbordou a ponte que dá acesso ao bairro. Então, pode ser uma situação preocupante também. Mas acredito que é muito importante a retirada deste parque de máquinas do centro da cidade, até por questões já comentadas, de evitar, inclusive, acidentes. Muitas vezes já duvido que alguém de nós aqui não presenciou ainda um fato. Eu já presenciei umas 2, 3 vezes um fato de máquina ou veículo saindo e quase dar acidente ali. Então, é muito importante para evitar esse tipo de situações. Esperamos, então, que façam essa retirada, então, na medida do possível. Outro local que, inclusive, eu hoje não teria mais condições, acredito, seria atrás, ao lado do CTG, lá onde é que tem uma área coberta já, mas até pela expansão urbana ali, eu acho que seria bem viável já. Então, que se estude um local e que obtenhamos êxito nessa situação e que, então, logo ali na frente possa ser retirado o parque de máquinas aí do centro da cidade. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão? Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Eu quero parabenizar os vereadores e a vereadora Claudete pela proposição e ratificar a fala do vereador Marcelo. O partido Podemos pede endosso da proposição. Endosso concedido. Está em discussão? Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Isso aí é mais do que necessário, não é só um pedido, isso hoje é necessário, mesmo porque esse parque está aqui há mais de 50 anos. Na época, quem sabe até era o local correto, mais indicado, mas também convém também acrescentar que não circulavam nem 10% dos veículos que circulam hoje por dia lá. Então, isso aí é questão de segurança. O que mais me preocupa é a questão de segurança. Até de se admirar que acontecem poucos, já aconteceram acidentes lá, mas acontecem poucos. E que esses poucos, então, podem
virar quase zero. Então, pela importância da matéria, eu peço o endosso da mesma. Endosso concedido. Está em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Pela importância da matéria e endossando as palavras dos colegas, eu peço endosso em nome do Partido Progressista. Endosso concedido. Está em discussão? Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anderson. Por ser algo que há muitos anos se fala, até pela poluição sonora, temos o hospital do lado ali, e também pela sujeira, assim como vocês colocaram, eu peço o endosso da matéria em nome do Partido dos Trabalhadores. Endosso concedido. Está em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Só também aproveitar de escusas também, o colega vereador Anderson já falou, então, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu endosso. Endosso Seria isso, senhor concedido. presidente. Está em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 7ª proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, requer nos termos regimentais e depois do ouvido o plenário desta Casa, que seja enviado correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que seja estudada a possibilidade da instalação de uma quadra para práticas esportivas ou o que julgar interessante, junto à área pública localizada no bairro Alvorada, mais precisamente nos fundos do Salão da Associação Alvorada, buscando recursos junto ao Ministério dos Esportes. Ou estude a possibilidade da realização de implantação da área esportiva com recursos próprios. Campina das Missões, 20 de agosto de 2021, vem assinado pelo vereador Marcelo Renz. Está em discussão a proposição. Com a palavra, os vereadores. Palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Marcelo. Proposição essa que apresento, já havia apresentado uma proposição semelhante a essa no ano de 2017, 2018, se não me falha a memória, mas naquela época para a instalação de uma quadra de tênis naquele local, com a solicitação também de recursos junto ao Ministério dos Esportes, na medida possível, que até hoje então não ocorreu ainda. Então, também procura de munícipes, principalmente nas imediações daquele local. A gente sabe que lá hoje residem bastante crianças nas proximidades desse clube ali, do bairro Alvorada. Então, é uma área ampla que tem ali, que pode ser aproveitada para uma quadra esportiva, ou instalação de até uma academia, ou algo que o executivo ou o pessoal do esporte julgar necessário para o local. Então, peço o apoio dos demais colegas para, quem sabe, sermos atendidos, para dar a sua posição favorável também à matéria, e, quem sabe, possa ser estudada uma possibilidade da instalação de alguma prática desportiva naquele local. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão a proposição. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anderson. Bom, parabenizar ao colega vereador Marcelo por essa proposição. Saindo hoje e saindo muito feliz por ver que estão valorizando bastante a prática esportiva, a prática de atividades físicas no nosso município. Crescemos ali nos fundos do Salão da Alvorada, jogando futebol, numa quadra que hoje não existe mais. E pela importância das atividades, como a gente já falou, eu peço endosso da matéria em nome do Partido dos Trabalhadores. Endosso concedido. Está em discussão. Palavra, Com a presidente. palavra, a vereadora Roslaine. O Partido Podemos pede endosso da matéria. Endosso concedido. Está em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do pedido de informações apresentado de autoria do vereador Anderson Rosec Malma ao Executivo Municipal. Pedido de informações. O vereador que o presente subscreve
da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, requer, após trâmites regimentais, que seja encaminhado pedido de informações ao prefeito municipal de Campina das Missões com relação ao quadro de pessoal, cargos em comissão, funções gratificadas e horas extras da atual administração, solicitando o que segue. 1. Relação dos funcionários nomeados com CCs, secretaria em que estão lotados e o seu respectivo valor salarial. 2. Relação dos funcionários concursados que recebem FGs, valor do devido FG e a função que exercem por secretarias com especificação do cargo de lotação do quadro de pessoal. 3. Valor total gasto com pagamento da folha dos funcionários municipais com cargos efetivos, cargos em comissão e funções gratificadas referente ao mês de julho de 2021. 4. Valores com especificação por mês, pagos em hora extras dos meses de janeiro a julho de 2021, a funcionários da Secretaria de Obras Públicas do município. Nestes termos, pede deferimento. Campina das Missões, 20 de agosto de 2021, vem assinado pelo vereador Anderson Rosek Malman. De acordo com o artigo 171, parágrafo 1º do Regimento Interno, o pedido será encaminhado ao Executivo. Temos ainda uma moção de pesar. Solicito a sua leitura. Os vereadores que apresentem, subscrevem, solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Wilson Luiz Chardon, ocorrido no dia 18 de agosto pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nesses termos, pede deferimento. Campina das Missões, 20 de agosto de 2021, vem assinado por todos os vereadores. Como moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de setembro de 2021, às 19 horas. Está encerrada a sessão.